Durante muito tempo, a maioria das pessoas que buscavam liberdade financeira através de renda passiva seguia um único planejamento: comprar terrenos, construir casas e viver de aluguéis. Mas eu tenho uma pergunta para te dizer: será que atualmente esse é o caminho mais acessível para alcançar esse objetivo? Prazer, o meu nome é Vinícius, eu sou o criador do canal Cifra Cash e aqui nesse canal a gente fala sobre investimento de uma maneira simples, real e sem ilusão, de uma pessoa que está percorrendo esse caminho, assim como você, que trabalha todos os dias e tenta aportar todos os meses um pouquinho para ter uma vida melhor no futuro. E se você, assim como eu, pretende construir uma renda passiva no decorrer do tempo, mas sente que para construir hoje ficou muito caro, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar uma maneira muito mais eficiente de você já conseguir receber rendimentos a partir do mês que vem. Os nossos pais e avós estavam certos. Quem tinha casas de aluguéis tinha renda, segurança e tranquilidade. Naquela época, o preço dos terrenos era mais acessível, o custo de construção era menor e também o aluguel gerava uma renda muito boa. O problema é que o mundo mudou e essa lógica funcionava muito bem, assim como hoje funciona. Só que hoje o cenário que vivemos é totalmente diferente. E aqui começa o problema da nossa geração. Eu não estou aqui para dizer que esse método não funciona, só que atualmente, para você replicar essa mesma estratégia, ficou ainda mais difícil. Afinal de contas, a inflação está mais cara, o custo dos terrenos estão mais altos, o custo de construção ele se elevou demais, e com 100 mil reais hoje, você não consegue mais comprar um terreno, construir uma casa e botar essa casa para alugar por R$ 1.000 por mês para você conseguir, por exemplo, 1% que foi o valor que você investiu. Hoje em dia é muito difícil você conseguir comprar até mesmo um terreno com esses 100 mil reais. E o que eu quero dizer é que esse modelo ele não é ruim, só que atualmente ele ficou inacessível para a maioria das pessoas que procura viver de renda. Mas essa necessidade de adquirir uma renda passiva todos os meses, ela ainda existe. E a gente precisa buscar um método alternativo para suprir essa necessidade e tornar ele mais fácil. E é exatamente aqui que entra os fundos imobiliários. E esse tipo de ativo é uma forma moderna de você conseguir fazer o que os antigos faziam para adquirir uma renda mensal, só que sem precisar comprar um imóvel sozinho. Fundos imobiliários funcionam como se fosse um condomínio de investidores. Milhares de pessoas juntam dinheiro para investir em grandes imóveis. Exemplos: shoppings, lajes corporativas, prédios comerciais e assim por diante. E dessa forma você não precisa comprar um imóvel sozinho. Você compra uma fração desse fundo imobiliário que você vai conseguir através dele gerar uma renda passiva mensal. E agora que você entendeu o que são fundos imobiliários, vamos entender como eles geram renda. Os FIIs ganham dinheiro de duas formas, através de aluguéis e através de juros imobiliários. Na metodologia de aluguel, as empresas alugam os imóveis, recebem esses aluguéis e distribuem aos cotistas. Já na metodologia de juros imobiliários, as empresas compram títulos, recebem juros sobre esses títulos e distribuem aos cotistas. E com base nisso, esses rendimentos pingam na sua conta todos os meses. E o que mais chama atenção é que esse valor ele é isento de imposto de renda. Tá, e eu sei que agora nesse momento você deve estar pensando: pô, Vinícius, mas nem todo mundo tem 100 mil para começar a investir nos fundos imobiliários e já alcançar uma renda passiva de R$ 1.000. Assim como eu também não tenho, mas eu estou nesse processo. Então vamos para a nossa realidade atual. Vamos supor que você invista R$ 1.000 em um fundo imobiliário, seja ele de papel ou de tijolo, não importa. Com uma média de 1% ao mês, isso daria em torno de R$ 10 por mês de lucro que você obteria aportando R$ 1.000 em um fundo imobiliário. Parece pouco, né? Mas agora vamos ver o que acontece no decorrer do tempo. Imagina que você vai fazer esses aportes todos os meses, ou seja, você vai tentar reaportar R$ 1.000 todos os meses. Olha só o que acontece. No primeiro mês, você vai ver que você já vai receber um rendimento de R$ 10. Já no segundo mês vai para 20, no terceiro mês vai para 30 e assim por diante. Quando você chega no sexto mês, basicamente você já vai estar recebendo R$ 60 por mês somente de dividendos. E eu tenho algo para te dizer. Esse valor parece muito baixo, né? Mas você sabia que uma pessoa que ganha um salário mínimo, esse valor de R$ 60 representa um dia de trabalho dessa pessoa? E você vai estar ganhando ele sem fazer nada. Porque, obviamente, você fez a sua parte, você poupou para conseguir aportar e realizar aquele investimento. Só que o ponto que eu quero chegar é que a gente estava falando sobre valores exorbitantes, ou seja, começar já com R$ 100.000. Mas essa não é a realidade de todas as pessoas, assim como também não é a minha. Mas a gente pode ir construindo esse valor no decorrer do tempo. Então não é chato você começar a receber R$ 10 por mês ou até um valor menor. Afinal de contas, eu estou usando o exemplo de R$ 1.000 de aporte mensal como um exemplo. Só que vai ter pessoas que o aporte dela vai ser um valor menor e vai ter pessoas que o valor vai ser maior. Então isso vai depender de cada pessoa. E sem contar que esses rendimentos que vêm, você consegue reinvesti-los. Então dessa forma você acaba criando uma bola de neve nos seus investimentos, que seriam nos fundos imobiliários. Afinal de contas, ninguém começa grande, todo mundo constrói. Mas antes de sair investindo, obviamente você também precisa entender quais são os riscos. Afinal de contas, fundos imobiliários não são renda fixa. Eles têm risco, que seriam eles: vacância, queda de cota,
juros altos e também má administração. E quem ignora isso acaba sofrendo depois. Se atentar aos riscos é o que vai te manter no jogo até o final. E agora que você entendeu os riscos, dá para fazer uma comparação justa. FIIs não substituem os imóveis físicos. Ele é sim uma boa opção, pois você pode não garantir os 1% que você investiu inicialmente, mas a evolução e a elevação do valor deste imóvel, ela será exponencial no longo prazo também. Só que a ideia que eu quero trazer nesse momento é a facilidade que você tem em já obter uma renda, mesmo tendo pouco dinheiro inicialmente. Afinal de contas, você não precisa ter um valor muito alto para começar a investir e já obter um retorno mensal. E aqui entra outro ponto que a maioria das pessoas acabam negligenciando. Quando você tem uma casa e você coloca ela para alugar, você vai ter que declarar o imposto de renda sobre esse rendimento que você teve com a casa. Então, se você colocou ela para alugar no valor de R$ 1.000 por mês, esse valor ele não vai vir limpo para você. Afinal de contas, você vai ter que entregar um pouquinho pro leão. Já os fundos imobiliários, quando você investe neles, o valor que ele te paga de dividendo mensal, ele já vem limpo, ou seja, isento de imposto de renda. E isso não torna os fundos imobiliários perfeitos, mas torna a comparação mais justa, porque no fim, o que realmente importa é quanto vai sobrar no seu bolso todos os meses. E aqui entra um ponto muito importante. Quando as pessoas muitas das vezes vão começar a investir em fundos imobiliários, um fator que mais chama a atenção dela é o quanto de dividend yield aquele fundo vai pagar todos os meses. E isso é um erro, porque muitas pessoas acabam olhando somente para o dividend yield de forma isolada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quanto maior for esse dividend yield, maior também é o risco de investir nesse determinado fundo. Afinal de contas, ele está se propondo a pagar um pouco mais porque o seu dinheiro está um pouco mais em risco. Então, se você quer pegar algo emprestado comigo e eu estou disposto a te pagar, só que você é duvidoso, eu vou acabar te cobrando um pouco mais para poder me dispor a emprestar o dinheiro para você. E basicamente os fundos imobiliários também funcionam assim. Então você nunca pode olhar somente para o dividend yield de uma maneira isolada. Afinal de contas, em alguns momentos, se você não observar, você pode até mesmo entrar em uma enrascada. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte: antigamente a liberdade financeira ela era adquirida muitas das vezes através dos imóveis. Hoje ela começa com uma boa educação financeira e também boas escolhas. E aqui nesse canal eu venho compartilhar a minha construção. Brevemente eu vou também fazer algum vídeo aqui divulgando a minha carteira, né, como que tá os meus investimentos atualmente. Então eu vou pedir para você, se você conhece algum amigo também que tem essa vontade de viver de renda, receber algum dinheiro ali mensal, já compartilha com ele também esse vídeo para que ele saiba desse método. E se você também tem alguma outra estratégia, alguma outra coisa que você faz para poder gerar renda passiva todos os meses, deixa o seu comentário falando o que você faz, pois será um prazer também obter esse conhecimento junto com você. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.